Legal. Então, vamos só fazer uma introdução, e aí o Pará já pega a palavra e vai repetir essa sua história aí. A gente pensou nessa entrevista um pouco para tentar resgatar um pouco a nossa história e a relação com o Querol, né? Então, o Querol vem para o Brasil depois lá do doutorado, né, na Finlândia, encontrou o nosso grupo aqui numa situação, vamos dizer assim, no estado de necessidade de aprimorar as ações de intervenção que a gente tinha já experimentado com a ergonomia. Então, a gente tinha concluído um projeto de pesquisa pública, concluímos em 2010, onde a gente usou ergonomia para fazer intervenção em várias empresas que tinham um elevado índice de acidentes. Então, a gente fez 6 pesquisas de intervenção usando a análise ergonômica do trabalho e chegamos em algumas situações de dificuldade que a gente relacionou também com uma dificuldade, lógico, cultural, né? Mas uma das coisas que a gente refletiu até no artigo que está lá, que a Renata participou, eu, o Pará e a Renata Way, que a gente faz um balanço de uma intervenção no frigorífico e uma das conclusões que nós chegamos é que os trabalhadores tinham, de certa forma, aderido à proposta, colaboraram, né, com o campo, dando entrevistas, a gente teve a oportunidade de fazer análise coletiva do trabalho, fazer observação, toda a metodologia da ergonomia. Só que a gente fez um diagnóstico e uma recomendação, que é aquela recomendação fria. A gente não conseguiu fazer uma validação, fazer uma discussão com a gestão. Ou seja, nós percebemos que o aprendizado foi muito mais nosso, dos pesquisadores, do que a organização. Então, o Querol chega nesse momento. O grupo tinha feito um pouco essa discussão, tinha bebido muito na fonte da ergonomia e aprendido muito, mas nós chegamos nessa discussão de como aumentar esse protagonismo, como fazer transformações mais consistentes. E aí aparece o contato do Querol. Quem conheceu o Querol foi o Marçal, no encontro na Europa. Marçal nem sabia que o Querol era brasileiro, e depois a gente descobriu e ficamos sabendo que o Querol vinha para cá. E tivemos contato com o laboratório de mudança de uma forma ainda muito abstrata. Mas, naquele momento, a gente já estava com essa chegada, né, da metodologia do laboratório de mudança, a gente começou a pensar um projeto temático, que foi o Pesquisa T. Foi submetido em 2011, ficamos um ano retrabalhando, porque ele foi negado pela FAPESP. Né? A FAPESP, o parecerista, falou que aquilo não era projeto temático, era um projeto de política pública, como se uma coisa fosse contra a outra. E a gente reapresentou e teve aprovação. Então, já combinando a ergonomia com a nossa experiência anterior, com essa nova abordagem. E aí aparece o Marco para nos ajudar, em todos os sentidos. Né? Então, na redação do projeto, nas primeiras oficinas, nas primeiras intervenções, assim, também essa satisfação que a gente tem e uma dívida muito grande que a gente tem com o Querol. Eu acho que a gente não teria feito esse percurso. Não é um percurso tão trivial, porque foram 10 anos, né? Foi um projeto temático de 6 anos e esse agora que a gente termina em março de 2024. Ou seja, 10 anos de pesquisa temática, sem contar a trajetória anterior. Ou seja, a gente chega, então, nesse momento, e eu acho que o agradecimento é imenso, porque todo esse processo não teria acontecido sem a colaboração do Querol. Né? Então, é importantíssimo registrar isso, e nós não vamos largar o Querol, né? Nós vamos continuar no pé dele, esteja onde ele estiver.
né? O grupo acho que tem essa ideia, né? Então, eu acho que nesse encontro que a gente vai fazer é um pouco esse balanço e essa homenagem, né? E resgatar um pouco essa nossa linha do tempo, né? Como é que foi essa linha do tempo da pesquisa utilizando a metodologia aqui no Brasil, né? E o que a gente aprendeu, o que a gente ainda precisa aprender para dar conta dessa trajetória, né? Levar adiante um pouco essa trajetória. Então, eu já falei muito, acho que o Pará podia então fazer os seus comentários e Ó, a gente segue adiante. ele não é autor, mas tem dedo, mão, braço, cabeça nesse produto, dentro desses 10 anos. Você foi falando de alguns dos produtos, esses dois estão aqui mais na minha frente, mais fáceis de serem pegos. Eu estava lembrando enquanto você falava. Rodolfo, eu realmente vamos fazer a conversa. Para início de conversa, queria então só reforçar, Marco, era esse, esse agradecimento, essa dívida que vamos carregar contigo aí, sabe-se lá por quanto tempo, né? Mas a tua contribuição para a gente é algo assim que não vamos ter nunca condições de te retribuir à altura, né? Eu, eu destaco assim desse contato contigo, num primeiro lugar, uma característica pessoal que eu chamo de generosidade, que é dessa coisa da disponibilidade para colaboração que, que a gente encontrou, né, quando te procurou e começamos a receber a resposta positiva da tua parte num momento é, muito ruim para a gente, porque, primeiro, na universidade, a gente caminhou, o Rodolfo citou o momento de resposta negativa a projeto de pesquisa, universidade não contratando, e a gente via em você alguém com todas as características, que seria alguém que a gente adoraria ter aqui do nosso lado, né? Na Unesp, na USP, como um pesquisador, e a gente não estava podendo fazer nada mais do que te convidar para te inserir em projetos. E a tua generosidade foi tremenda. Você veio, aqui no caso nosso mesmo, né? Você participou na criação, na oferta de disciplinas na pós-graduação na Unesp, na USP. Você acompanhou a gente na discussão de inúmeros projetos, muitas atividades. E aí, uma outra característica que eu aprendi a admirar em você, que é assim, do âmbito da competência intelectual mesmo, não só pelo domínio dos conceitos dessa abordagem da teoria histórico-cultural da atividade, mas você é um leitor. Eu consegui ver em você alguém de quem eu tinha inveja quando via a lista de referências que ele sugeria. Passava assim para a gente, né, Rodolfo, uma lista de 500 mil referências, e como quem diz, olha, lê aí no fim de semana. Então, com uma busca rigorosa da informação de autores da filosofia, lá dos primórdios, para entender os fundamentos da teoria histórico-cultural. E quando foi na vida real, assim, a gente teve exemplos de tentativa de aplicação. Por exemplo, uma das questões que vai ser passada para você hoje aqui é discutir assim dos tipos de estudos em que nós desenvolvemos aqui, tentando aplicar a teoria histórico-cultural da atividade, o URM. A gente trazia esses estudos da segurança no trabalho, dos acidentes, que não eram temas muito estudados. A gente tem pouquíssimas referências desse campo,
naquilo que a gente encontrou lá na Finlândia. Tinha gente lá, né, colegas que trabalharam com esse tema, o próprio Iaco, né, trabalhou também com a questão dos auditores fiscais do trabalho, mas você mostrou assim uma enorme era um raciocínio aguçado e aí um exemplo que me espantou assim quase que eu falava que o palavrão que me veio na cabeça aqui, ainda bem que eu não falei, mas eu pensei, né? No estudo da Manuela, quando a gente pega aquele caso dos acidentes em grandes obras, que o país tinha vários contratos daquele tipo na época de PAC, etc., e de Copa do Mundo, né? Você enxergou rapidamente um problema seríssimo na gestão de grandes obras no país. Era uma, um insight intelectual, para mim, brilhante, um momento de brilhantismo, né? E de dificuldade mesmo para fazer a intervenção. E eu diria que foram inúmeros os momentos de discussão contigo onde insights semelhantes apareceram. Por isso, assim, eu tenho em conta que um dos maiores intelectuais que eu tive a oportunidade de conhecer, sabe, você, o meu capa preta Francisco Lima, né? E alguns outros aí. Não vou falar de um outro que está presente, não, porque ele vai ficar muito metido. Já é complicada a relação com ele aí. Mas, olha, muito obrigado. A nossa dívida contigo é imensa. E espero que você tenha. Tenho certeza que você vai fazer sucesso onde quer que você vá, porque você é um pesquisador completo, preparado para. Pena que a gente vai perder sua inserção local aqui no país. Mas nós não vamos parar como diz o Rodolfo, né? Não vamos deixar você solto, não. Era, Ah, obrigado por tanto elogio. Com tanto elogio, quem vai ficar, como que fala, se usou uma palavra Rodolfo, vai ficar fresco, né? Vai ser eu com tanto elogio. Mas eu acho que vocês exageraram um pouco, porque, na verdade, não tem dívida nenhuma, porque houve um aprendizado mútuo. A colaboração, ela envolveu um ganha-ganha, né? E durante esse período, eu aprendi muito. Quando colocar... durante o meu doutorado, pós-doutorado na Finlândia, eu aprendi a teoria e com vocês nas discussões, tentando colocar em prática para analisar acidente, buscar solução, planejamento de intervenções, eu pude colocar em prática a teoria e aí para mim foi um grande aprendizado. Cada discussão eu também aprendia. Então, não tem dívida nenhuma para. E outra coisa, uma das duas motivações aqui para trabalhar com vocês foram uma é um tema que eu gosto, né? A teoria da atividade, o laboratório, e o outro é que o trabalho de vocês é extremamente relevante, né? Desde o começo eu admirava muito o trabalho de vocês trabalhando com melhorar a saúde do trabalhador, prevenção de acidentes. É um tema que eu pensei, eu estou fazendo alguma coisa útil. E aí isso daí me dava a motivação de continuar. Às vezes eu me cansava, é uma reunião, mas é um tema importante. Então, o objeto, que é prevenção do acidente, melhoria da saúde do trabalhador, ele também me trazia motivação. Então, não tenho que agradecer. Eu vou começar me introduzindo, porque a gente começou falando Querol, mas quem que é, né? Meu nome, para quem não conhece, Marco Antônio Pereira Querol, sou de formação engenheiro agrônomo, comecei a me aventurar aí na área de sociologia, depois eu fui para a área de gestão do conhecimento agroecológico e depois no doutorado educação de adultos, né? Depois eu vou contar, acho que uma das perguntas é a trajetória. E aí, quando eu fui fazer o doutorado, eu perguntei o que eu estou fazendo aqui com uma teoria de psicologia social, né? Na reunião começaram a falar de objeto, de conceitos da teoria da atividade. O que essa gente está inventando esses nomes? Por que não usam o nome do dia a dia? O que eu estou fazendo aqui? Né? Mas, enfim,
Daqui a pouco eu comento sobre isso. Então, atualmente eu sou professor na Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Engenharia Agronômica, e na área de pesquisa eu venho colaborando aí com o Rodolfo, com o professor Edelberto, em pesquisas aí na prevenção de acidentes, saúde do trabalhador. Já ajudei aí a orientar alguns alunos. Acho que a gente podia começar, né, como que dizem aí, com o Juice, né, com, com, com a entrevista, né, ou com o que o pessoal vai aprender de fato. Rodolfo, você conduz as questões, por favor? Ele está aí? Ele caiu, professor. A internet dele não estava muito boa, ele daqui a pouco deve voltar. Eu estou aqui Deixa eu com abrir aqui no chat, a Renata colocou as questões. Bem, vamos começar então pela primeira questão, pode ser, Marco? É uma primeira questão, uma questão, uma reflexão mais geral. Eu acho que a gente pode fazer desse momento essa tentativa de preparar um balanço, né? E o que isso nos coloca, que desafio isso nos coloca pela frente. Então, era te pedir uma reflexão sobre como que você viu essa experiência, como você vê a experiência que está sendo desenvolvida no Brasil com o uso do LM, principalmente, né? E, dizendo de forma curta, assim, a gente trouxe o LM, mas a gente não trouxe a Finlândia, a gente não trouxe a cultura da Finlândia e temos dificuldades tremendas, né? Nesse Brasilzão de tradição autoritária e ainda nesse período mais recente até de alguns agravantes aí, né, de negacionismo da ciência, etc. Mas como que você faz um balanço dessa questão? Certo. Eu acho que a gente pode fazer uma diferenciação da metodologia do laboratório e do método. Método seria o passo a passo, né? Por exemplo, você tem a negociação, você coleta dados, você coloca as pessoas para discutirem, tem a sessão 1, 2, 3, 4, 5, 12 sessões, 5 sessões, se você faz todo mundo junto, todo mundo separado, e tem a metodologia que ela traz a teoria, traz alguns princípios, princípio da estimulação dupla, alguma unidade de análise aí, sistema de atividade. Então, o que eu diria que, como método, ele tem que ser adaptado às condições locais. No Brasil, como você falou, Pará, ele tem algumas especificidades, por exemplo, a hierarquia muito forte, então é difícil de você colocar a voz para o trabalhador num ambiente de hierarquia onde o trabalhador ele pode ser punido, por exemplo, né? Oi, só um momento. Há uma. Não sei se é um barulho de rua. Aqui está Acho que é passando um carro, não sei se é carro do ovo. Eu vou fechar a porta rapidamente. Espera um pouquinho. Falando de diferença cultural, uma diferença cultural aí, né? Barulho aqui, passando um carro de som, vendendo aí, não sei se é ovo ou alguma outra coisa. Então, existe, de fato, eu não estou ouvindo parar, não sei se sou eu. Tá. Então, existem diferenças culturais, né? A ideia de cultura, de que alguns valores, costumes, conhecimento, explicações, elas são compartilhadas dentro pode ser de um território, de um país, etc. Tem especificidades tem algumas coisas que são gerais, né, que eu acho que ela pode ser transplantada, por exemplo, a princípio da estimulação dupla é uma coisa que independente se a gente está no Brasil, se está na Finlândia, são princípios que a gente pode utilizar, né? Uma coisa que a gente descobriu, que o Rodolfo sempre fala, é que aqui no Brasil é difícil aí de você colocar o trabalhador junto com a gestão,
porque existe uma divisão de trabalho que está dentro da cultura, essa ideia de que o trabalhador ele faz e o gestor ele pensa, ele decide e o trabalhador tem que fazer, né? Então tem uma resistência muito forte de escutar o trabalhador. Isso, de certa forma, está relacionado à cultura, mas ele também está relacionado ao tipo de atividade histórica que está se desenvolvendo. Na Finlândia, eu diria que existem atividades, existem atividades, obviamente, primárias, mas tem muitas atividades que envolvem muita inovação e criatividade, né? Criação de softwares e tecnologia da comunicação exige que o trabalhador ele tenha uma hierarquia mais plana, que ele tenha uma participação forte, né? Então, eu diria, também relacionado a um país ser pequeno, que ser uma cultura pequena, isso daí facilita que você ter um diálogo mais horizontal, né? Mas eu diria que a minha resposta... Oi? Querol, só uma questão. Essa questão o objeto, você está falando do objeto, né? O que se produz exige mais participação, criatividade e tal, né? Agora, eu acho que na Finlândia você ressaltou muito bem isso. Mas eu acho que a tendência geral dos processos de trabalho é caminhar para essa coisa mais, para um objeto mais complexo, né? Mesmo na manufatura, por exemplo, você produz, hoje tem relação com o cliente. Você tem uma cadeia, vamos dizer assim, não é só uma produção primária, você está lá fazendo parafuso, joga o parafuso na caixa e acabou, né? A tendência, né, no processo produtivo, me parece que é caminhar para essa complexidade um pouco maior, cadeias produtivas mais interligadas, né? Mesmo para um processo, vamos dizer assim, que não seja uma tecnologia como uma tecnologia de informação, de criação mais sofisticada. Mas me parece, você acha que existe essa contradição? Quer dizer, o objeto se tornando mais complexo, né, a tendência é forçar um pouco a essa coisa, né, ter uma exigência também mais participativa na divisão do trabalho? O que você acha que essa é uma Sim, hipótese? então, se a gente for analisar, tem dois autores aí, o Victor e Boyton, eles fazem uma análise da história da produção, diferentes modelos de produção que vão surgindo, né? Então, a gente tem a produção mais artesanal, a ideia do artesão que faz um produto específico para aquele cliente, e aí vem outro cliente, ele faz outro. Aí a gente passa para um modelo de produção em massa, onde você tem uma divisão de trabalho, onde alguém vai lá, observa, cria o conhecimento, e esse conhecimento depois então tem um especialista que é responsável de sistematizar o conhecimento e repassar ele. E esse modelo ele começa a entrar em concorrência, né? O modelo que era da General Motors, da Ford, com a concorrência entra a Toyota, e aí surge o modelo da necessidade de melhorar a qualidade, não é só produzir massa, você vai produzir massa mais de alta qualidade. E para produzir com essa alta qualidade, você tem que ter a participação com diferente sentido, né, de participação, limitação de participação, participação do quê? Só para falar como melhorar o produto ou também outros aspectos? Mas, enfim, surge a necessidade de ter conhecimento do chão de fábrica. Então, começa a ter o empoderamento do trabalhador. Então, esse aumento de complexidade, o aumento da tecnologia, né? Hoje, até na fazenda, você precisa de um trabalhador qualificado, que sabe usar drone, que sabe usar tecnologia de automação dos tratores, etc. Então, você precisa, a tendência é você ter essa sofisticação das atividades, exige uma relação diferente dentro do trabalho, né? Não é só um fala e outro escuta. Então, o conhecimento local ele passa a ser importante para melhorar a qualidade. Legal, obrigado. Você tinha colocado uma das perguntas era em relação às contribuições da teoria da atividade e do laboratório de mudança para a análise de acidentes, né, e para a saúde do trabalhador, né? Eu tentei fazer uma... Oi? Essa é a segunda pergunta. Só para completar a exploração da primeira,
eu queria ver, assim, porque você começou a responder, você ia falando de duas questões. Uma era essa da própria atividade, né? E o segundo ponto, você não desenvolveu, né? E que eu queria ver se você ia chegar mesmo assim, olha, mas afinal de contas, então, essa questão da democracia, ela vai se resolver, vamos dizer assim, ela tende a se resolver por esse caminho das mudanças no objeto. Eu acho que certamente tem um impacto, mas até que ponto o que a gente vive de um histórico de autoritarismo no Brasil representa mesmo uma resistência, uma barreira, né, ao desenvolvimento do LM, se bem que a gente vê que é o seguinte, no campo da saúde do trabalhador, já havia, antes ainda do LM, com a questão da busca da pesquisa participante, né, outras formas de pesquisa participante, tentativas de fazer esse caminho. Mas volta aí, retoma o teu segundo ponto, além desse da produção, você queria acrescentar alguma coisa? Então, uma das diferenças, por exemplo, dentro do próprio Brasil, você vai encontrar, dependendo da atividade que você vai fazer a intervenção, você vai encontrar uma diferença cultural. Se você for fazer, não sei, numa empresa da área tecnológica, ou se for fazer numa atividade primária, por exemplo, no frigorífico, né, onde o trabalhador só tem que fazer uma atividade manual, você vai ter uma cultura diferente. A cultura varia dentro do próprio país e dentro da. Aí a Finlândia tem alguns contextos específicos. A história, o tamanho do país, é um país com alto nível educacional, é um país com igualdade social, né? Então a diferença entre os ricos e os pobres, né? E o fato de que a educação pública de qualidade, o filho do patrão, do dono da Nokia, está junto com a pessoa que recolhe o lixo, ou que limpa a rua, ou que. Então, essa igualdade, eu acho que faz parte, e também a religião. Aqui a gente é católico, onde a gente tem uma hierarquia muito forte, né? Quase que militar, né? A Igreja Católica. E já na Igreja Luterana, é, é, essa hierarquia não é tão forte, né? Então, tem muitas diferenças culturais também entre os dois países. Mas, como eu estava falando, tem aspectos da teoria que elas podem ultrapassar. Essa especificidade cultural, ela exige algumas adaptações. Uma das coisas que o Rodolfo, vocês aprenderam, é que, por exemplo, vocês podem colocar espaços separados de aprendizado entre a gestão. Se não tiver esse espaço de aprendizado, vocês podem criar, pelo menos no princípio, um espaço para a gestão, um espaço para os trabalhadores, e uma vez que os dois alcançaram mais ou menos o mesmo nível, a gestor, por exemplo, aprendeu que é necessário ouvir, que o trabalhador pode contribuir, etc., colocar os dois no mesmo local, né? Então, essas especificidades, eu acho que é importante, tem que ser, sim, adaptada localmente. Mas tem princípios, por exemplo, estimulação dupla, que ele pode ser utilizado independente aí das especificidades culturais. E Queiroz, você chamou atenção para essa necessidade de separar os grupos no início, né? Eu acho que foi uma coisa que a gente já tinha isso, né, como uma percepção mesmo. Mas outro ponto que chama atenção, se pegar o livro do Iaco, ele fala muito pouco sobre negociação. É como se já tivesse, né? Aqui a gente teve que incluir no circuito ali, né, do ciclo do aprendizado, né, a negociação como uma etapa estratégica. E no começo a gente não se deu conta disso aí. A gente falou, não, nós queremos fazer uma pesquisa intervencionista bacana, desenvolvida na Finlândia, só que o gestor não tinha ideia do que era. Né? Não tinha ideia da profundidade, porque o gestor nunca pensou que o trabalhador é sujeito para projetar o trabalho. Ele é sujeito para outras coisas, né? Tem o DDS, o diálogo diário de segurança, ele escuta muito mais do que
ser um protagonista autêntico. Nunca projetar o trabalho, porque o LM vai fazer isso, vai reprojetar o trabalho. Agora, isso é atribuição, na visão tradicional, projetar o trabalho é do engenheiro de produção, é da chefia. Então, eu acho que esse passo, né, esse é um passo grandioso, né? Você falar o seguinte, ó, quem vai projetar o trabalho agora não é só a hierarquia ou só o especialista, né? Então, acho que a negociação para isso, onde a gente conseguiu fazer uma negociação mais aprofundada, com o gestor, inclusive, um exemplo aí do Hospital Universitário, né, lá da Federal de São Carlos, da UFSCar, enquanto a gente não fez uma boa negociação com alta direção, não avançou nada. A gente ficou aqueles dois grupos separados. Eles não iam chegar juntos, né? Então, eu acho que é um cuidado assim excepcional, né? Sem uma negociação profunda, a gente vai continuar fazendo diagnóstico participativo. Sim, então você colocou aí que a negociação é um aspecto importante no Brasil, né? Eu entendo negociação como um aprendizado por parte da gestão. Então, tradicionalmente, a gestão vê a solução quem que faz é uma consultoria daquelas mais caras que tem, com pessoas formadas em universidades, eles que vão trazer o conhecimento científico pronto, né? Então, não existe esse reconhecimento. Muitas vezes nem não existe a demanda, ou seja, não vê aquilo como problema, e às vezes vê aquilo como problema, mas não vê a solução, como você falou, que a solução tem que ser construída, que a solução tem que envolver, escutar diferentes partes, né? Então, essa negociação é um processo, no meu ver, um processo de aprendizado da gestão, tanto de qual que é o problema e que tipo de solução que precisa. Olha, eu preciso, esse problema é complexo, eu vou precisar escutar o trabalhador, vou precisar, um processo colaborativo, né? Eu acho que isso, de fato, aí foi um aprendizado, quando isso não ocorre, tem uma resistência e a inovação não é implementada, não vai para frente, ela para, né? Isso foi um aprendizado importante, que eu acho que é uma diferença importante, né? Porque como chegou da Finlândia para o Brasil, era como se já estivesse a demanda pronta e o gestor já reconhecia a solução. Mas não é assim, tem um trabalho antes, né? Foi... E a Laura, viu, Querol, aí uma outra dívida, né? Nossa, a Laura Sepani, quando veio para o Brasil, ela ficou com a gente, acho que 5 meses. E ela nos ajudou numa das primeiras negociações que a gente usou a dupla estimulação. Foi numa empresa aqui de saneamento em Piracicaba, né, com as varredeiras. Depois resultou naquele trabalho com as varredeiras. A gente planejou a negociação usando a dupla estimulação, né? Então, a gente colocou lá uma foto do sujeito correndo atrás do caminhão, né, e pedimos para os gestores falarem sobre aquela situação. O que eles achavam daquele trabalho e tal. Foi muito interessante. Eu acho que a gente, né, teve essa contribuição também. Outra dívida aí com a Finlândia, né, com o brasileiro Querol e com a Laura Seppa, né, que nos ajudou aqui quando ela esteve com a gente. Legal. Marco, acho que a gente podia passar então para a segunda questão, que era essa que você estava lembrando aí. É uma pergunta sobre como que você viu essa sua vivência, né, nos estudos, nas tentativas que a gente fez aqui, com o tema do acidente de trabalho, da análise do acidente e da ideia da intervenção de prevenção. Tem a gente a gente tinha uma vivência, vamos dizer assim, um acúmulo de estudo até relativamente grande com a ideia de técnicas de análise de acidente. A gente tinha trabalhado com árvore de causa, tinha desenvolvido o mapa, tinha chegado na contribuição da, da ergonomia, né? Tinha trabalhado muito com a ideia de conceitos de diferentes campos
do conhecimento na sociologia, na psicologia social, do trabalho, da antropologia, aplicados em estudos de acidentes. E, como o Rodolfo destacou lá na introdução, a gente tinha como principal barreira o momento de utilizar o produto desse estudo para incentivar a intervenção, incentivar a transformação. E aí a gente tem um momento da sacudida que a aproximação com o LM traz. Eu queria te... E que se você teria aí no fecho da sua reflexão algum insight a mais, assim. Eu sei que eu estou cobrando de quem pode apresentar, sabe? Por isso que vem a pergunta, né? Algum insight a mais de para onde vai, para onde pode ir esse nosso esforço, né? Do que a gente está chamando de mapa estendido, né? Que é do momento em que o mapa encontra com o LM. Tá, acho que essa pergunta, acho que ela é um pouco complexa, né? Você quer que eu fale um pouco das contribuições e também do futuro? Isso. Tudo que eu puder tirar. Pronto. Então, contribuições. Vou trazer um pouquinho da minha trajetória aqui. Meu primeiro dia no programa de doutorado na Finlândia, sentamos lá, não conhecia ninguém, e tinha um médico, tinha uma professora, tinha gente da saúde, tinha enfermeira, e eu, um engenheiro agrônomo, tinha gente da psicologia, com formação de psicologia, e aí eles começaram como tinha alunos que já tinham feito mestrado na teoria da atividade, já começaram direto falando de objeto, de expansão, desenvolvimento proximal, e aí isso me levou aqui que eu estou fazendo aqui. E por quê? Como que tem tanta gente diferente, né? E aí uma coisa que eu aprendi durante o doutorado é que a teoria da atividade é uma teoria que cria, ela ajuda a gente a entender o processo de formação de uma teoria e transformar uma teoria. Então, eu chamo ela de metateoria, que é uma teoria que explica o processo de transformação de uma outra teoria. E agora, vindo para a área de acidente de trabalho, de que forma que a teoria da atividade, teoria histórico-cultural da atividade, ela entende acidentes? Acidentes, eles seriam manifestações de que alguma coisa está errada no sistema, né? Então, eu faço uma comparação com o iceberg, né? A topo do iceberg, aquela parte que a gente vê, aquele evento, não somente de um acidente, pode ser um quase acidente, uma explosão, pode ser um conflito, pode ser uma briga, ou pode ser uma que a gente chama de distúrbio, né? O distúrbio, ele é um evento que ele não é desejado, ele tem um efeito que não é desejado, né? E ele também ele não seria esperado. No caso do acidente, essa palavra inesperado, eu acho que muitas vezes o acidente ele é esperado, a gente sabe que vai acontecer, só não sabe quando, né? Mas no caso do acidente, é um evento não intencional e indesejado, ele é a manifestação. Então, geralmente, as abordagens de análise de acidente, elas se perguntam por que aconteceu o acidente? Quais foram as sequências de evento que levaram esse acidente? Então, fulaninho tal fez isso, ele colocou isso aqui, então ele vai a nível de ações, a sequência de ações. Que eu acho que a maioria das análises, elas são assim, e ela chega na culpa, né? A culpa é do fulano de tal, porque ele colocou mais, ou ele não seguiu o plano tal, ele passou em vermelho, enfim, ela chega, geralmente, esse é o nível de ação. Mas já existem teorias muito mais modernas, a gente já percebeu que isso é limitante, e aí avançamos para análises sistêmicas, né? Então a gente vê, não, é a relação do ser humano com a ferramenta, mas também é social, tem a forma de organização, estabelecimento de metas, que ele é sociotécnico,
a unidade de análise ela tem elementos técnicos e elementos sociais. Então, eu diria que não é uma contribuição, pode até ser uma contribuição da teoria da atividade, mas tem muitas outras teorias que trazem teorias de sistema para analisar acidente. Então, isso não é novidade, não é uma grande contribuição da teoria da atividade. O que eu diria que é a grande contribuição é que ela vai a nível de... Ela faz um zoom out, ela tem uma unidade de análise que ela traz o objeto da atividade, que é aquilo que se está se transformando, e ela vê o processo com um zoom out, com a transformação daquela motivação das pessoas. Por que as pessoas estão fazendo aquilo? E ela vê com o processo de transformação histórica. Ou seja, não é o sistema pronto, porque as teorias sistêmicas, elas veem problemas, incompatibilidade no sistema, mas é como se esse sistema sempre ele fosse assim. A teoria da atividade, através da sua metodologia de ver o sistema em movimento, em constante transformação, e uma análise histórica, permite ver por que o sistema é desse jeito, o que mudou, quais são as forças que estão levando o sistema a ser desse jeito. Né? E aí, acho que é aí que está a riqueza dela, que ela permite esse zoom out, permitiu, no caso, você fez uma menção do caso do acidente do aeroporto, né? Então, aí a pergunta que eu fiz foi, o que mudou do ponto de vista histórico que fez com que aqueles problemas surgissem? O que mudou o quê? Que aquela empresa estava acostumada a trabalhar com obras pequenas, o objeto dela mudou. Então, ver como que o objeto mudou no tempo, essa é uma contribuição. Mas isso em termos de análise de acidente. Mas em termos de solução, né? Uma análise sistêmica, ela vai te falar, olha, muda esse elemento aqui. O sujeito não sabe fazer isso, dá uma capacitação dele. Está faltando regra, faça uma regra aqui. Essa uma análise sistêmica faz. Muitas vezes a teoria da atividade ela é utilizada para isso, para ver o sistema e o que está errado no sistema. E o que eu acho que é mais desafiador é ver essa abordagem mais de longo prazo, ó, como que a atividade foi se expandindo, como que o objeto mudou. E isso permite enxergar limitações que são a necessidade de expansão, que é a teoria da aprendizagem expansiva, né? Que a resolução mais definitiva do problema, às vezes, exige mudar o objeto, mudar a motivação, mudar aquilo que a gente está fazendo, e não somente mudar um elemento. Então, eu acho que ela não é suficiente, a teoria da atividade, ela tem que ser, ela é muito abstrata, mas ela pode e deve ser complementada com outras análises, mas a contribuição dela, ela é permitir essa visão mais de longo prazo, esse zoom out, em relação à expansão do objeto e a necessidade, por que esse sistema chegou a ser desse jeito? Porque soluções mais definitivas exigem análises mais profundas, análise histórica, né? Não somente sistêmica, mas para entender as contradições, que a gente chama o conceito de contradições, que são forças opostas. Quais são essas forças opostas que estão levando o sistema? Aí eu poderia dizer que uma outra contribuição, aí são mais específicas, por exemplo, Rodolfo já falou, a estimulação dupla, né? Por exemplo, agora eu estou ensinando uma disciplina que é extensão rural. Eu estava lendo o livro, ele fala, olha, é importante dar feedback para as pessoas, o feedback é central para o desenvolvimento, para os agricultores aprenderem, né? E ele fala também que é importante usar modelos, mas ele não tem uma teoria explicando a teoria o princípio da estimulação dupla. Ele fala, olha, você traz um feedback, né, dados, você traz um modelo que ajuda a pessoa a analisar, e isso daí vai ajudar ela a mudar, aprender, vai expandir a capacidade dela, né? Então, um outro exemplo. Tem outros conceitos, o ciclo expansivo, sistema de atividade, etc., que eles também, no meu ver, eles ajudam. Eu anotei algumas perguntas aqui para tentar, que eu acho que ajuda a ilustrar um pouquinho esse processo de investigação dos acidentes, né? Primeiro ponto, quando o pesquisador chega, ele pergunta quais são os problemas que estão ocorrendo, o que ocorreu aqui? Olha, ocorreu isso, esse que é o distúrbio que a gente enxerga. Aí, o que levou a esse acidente? Ou seja, quais são as sequências de ações que levaram a isso? A maioria das teorias ou das abordagens de análise são aí, ó, o que aconteceu, o que levou a esse acidente? Olha, o fulano fez isso, aquele fez aquilo aqui.
Pronto, a culpa foi dele, vamos punir ele. Mas aí a gente não pode parar aí, isso daí é somente a consequência, aí é o ponto, é a ponta do iceberg, a gente está vendo a consequência, não a causa, né? Então, o porquê que... A terceira pergunta é o porquê que aquelas ações ocorreram, o que levou aquelas ações? E aí a gente vai chegar numa resposta sistêmica, né? Não, porque a pessoa tem essa capacitação, porque ela usou essa ferramenta. E aí vem a contribuição da teoria da atividade, que é o que mudou no sistema que fez ele ter essa estrutura? Quais são as forças que levaram a essa estrutura? E aí vai te levar numa solução mais de longo prazo. Tá? Bom, deixa eu parar de falar que está ficando monólogo. Rodolfo, Nathalie, Renata, vocês querem, nesse ponto, fazer algum comentário para É, o Marco? eu acho que nessa questão aí, o Pará comentou sobre o mapa expandido, né? O aprendizado expansivo, eu entendo ele como um processo que, nessa direção que o Querol chamou atenção. Não é só expandir, vamos dizer, visualizar uma expansão do objeto. O aprendizado expansivo é aprender transformando o objeto. Então, já embute o protagonismo, embute a participação como processo. Não existe essa expansão só através de uma recomendação do especialista. Fala, ó, faz isso. Ou seja, você tem que criar os atores que aprendem transformando a situação. Então, lembro que o Engström chamou a atenção dessa questão, né, que essa análise em profundidade, sendo feita com as pessoas, de forma coletiva, usando esses conceitos, ele dá um duplo parto, né? Vai parir daí uma análise sistêmica e vai parir daí os atores transformados, né? As pessoas são outras, elas vão aprender de fato a transformar, né? Então, eu acho que isso no acidente é fundamental, porque senão você fica ainda, né, com uma visão sistêmica, histórica, mas ainda aprisionada a poucas pessoas que tiveram aquela compreensão. Ou seja, para dar esse salto, né, seja na análise de acidente, seja em outros aspectos, tem que ter o processo participativo, né, aí com base na dupla estimulação, ou seja, é uma condição. E aí tem uma aproximação que a gente acabou não colocando nas questões aí, com a visão do Paulo Freire. O Paulo Freire fez uma mágica, né? Ele é considerado aí o pedagogo mais importante, talvez, do mundo, porque qual foi a mágica dele? As pessoas aprenderam a escrever, né, a ler, em 40 dias. E ele fez dupla estimulação. Ele fez um trabalho etnográfico, antes ele ia na comunidade saber o que as pessoas, como é que elas trabalhavam, né, o que era enxada para eles, o que era, que objetos que eles lidavam, a vida, né, e transformava isso em desenhos que diziam respeito à vida deles. Ou seja, as pessoas tinham um envolvimento emocional com aqueles objetos, com aqueles artefatos que ele trazia, né? Então, o processo de aprendizado, eu acho que quer dizer, essa mágica, né, do Paulo Freire, eu enxergo ela na dupla estimulação, né? Então, até se o Querol puder comentar um pouquinho, seria legal. Tá, eu acho que esse ponto que o Rodolfo colocou é muito importante, da formação de agência, né? O aprendizado você aprende fazendo, você aprende transformando o objeto. O aprendizado ele ocorre, é um processo construtivo e essa construção ela envolve formar agência, empoderar os atores, né? Então, esses são conceitos que estão diretamente linkados, né? Para transformar, para aprender, você tem que empoderar. Você empodera aprendendo, né? Que eu acho que também é uma das contribuições aí
importante aí da teoria também, que é a formação de agência, né? Não sei se era isso, Rodolfo. Legal. Não, acho que é isso mesmo. Outro aspecto É, que acho que acompanha, né? Renata, Nathalie, alguma questão? Oi, eu queria sim comentar, eu concordo com o professor Rodolfo, essa parte da dupla estimulação, tenho visto, tenho tentado utilizar esses ensinamentos que o professor Marco tem passado no meu trabalho e percebi que, assim, que a dupla estimulação ela é mágica mesmo, ela é incrível, mas tenho percebido esse ponto que o professor Rodolfo comentou da negociação e dessa dificuldade com os gestores, né? Eu acho que temos um desafio de como conseguir levar essa transformação para os gestores, porque existe uma barreira, uma barreira muito grande. Apesar dos gestores também serem trabalhadores, acho que eles não conseguem se colocar no lugar dos próprios trabalhadores e, ao mesmo tempo, eles sofrem com isso. E, assim, é uma barreira meio que não sei como fazer para passar isso, né? E levar a gente leva as coisas para eles, mas eles não, parece que eles não conseguem compreender, transformar aquilo que a gente fala. E quando o professor Rodolfo comentou que, olha, será que com a evolução e essa parte da modernização, não vai haver uma diminuição, né, dessa questão da hierarquia, talvez facilitar que os trabalhadores eles fiquem mais participativos. E o professor Marco trouxe essa coisa da diferença histórica, né, dos nossos países. Eu recentemente tive uma experiência numa empresa do ramo químico, ela é uma empresa bastante moderna, e me peguei com a seguinte, assim, fiquei abismada de ver como parece que a gente está retrocedendo. Essa questão da terceirização, apesar dos sistemas modernos, das salas informatizadas, essa terceirização parece que afastou ainda mais os trabalhadores, os operadores da ponta, do pensar o trabalho e ter a oportunidade de transformar ele, né? Parece que afastou ainda mais, e aquilo que antes eles tinham um pouco de controle, essa terceirização parece que quebrou ainda mais as linhas, os elos, para que eles conseguissem. Então, assim, eu não sei como é que a gente pode fazer para ajudar a recosturar essas coisas e fazerem esses trabalhadores se unirem para, de fato, colaborarem em conjunto e gerarem essa agência que é tão esperada. Eu só posso dizer que, assim, tudo que eu tenho aprendido com vocês, estou apaixonada por tudo isso e eu acho que a gente precisa achar uma forma de fazer tudo isso expandir, assim. Enfim, era isso. Marco, quer comentar? Eu acho que o ponto da Renata, eu acho que o comentário dela, né, o poder, como fazer a gestão reconhecer, né? Porque, como a gente estava falando, muitas vezes existe problemas, mas a gestão não consegue enxergar. Então, se nesses casos, o Rodolfo, inclusive, comentou trazer dados que mostrem, olha, fazer comparações entre empresas, mostrar resultados. Olha, você está alcançando isso. Será que está contente com isso que você está alcançando? Será que poderia alcançar melhor? Pegar um exemplo de um outro lugar. Mas existem casos onde ainda não existe o problema. Então, tem que ter um trabalho de conscientização, criar esse problema, né? Eu acho que o trabalho infantil, quando o grupo começou a trabalhar, era aceitado. Não, é melhor a criança estar trabalhando do que ela está fazendo joias do que está na rua se drogando. Então, existe um trabalho de formação do problema, é uma formação social que ela vai muito além da empresa. Ela tem que ser, essa transformação tem que ser na sociedade, né? Mas em casos onde já existe o problema, e o problema, olha, você tem que respeitar a legislação, ou senão você vai levar uma multa, você vai, enfim, problemas aí de sustentabilidade, etc. Então, nesses casos, eu acho que a estimulação dupla ela pode ajudar, né?
Eu acho que esse foi o principal comentário da Renata, que eu tinha notado aqui. Viu, Queiroz, sobre essa questão da terceirização, que a Renata chama atenção, ela vai, vamos dizer assim, na contramão daquilo que a gente falou da complexidade do processo de criação, né? Porque o trabalhador terceiro ele não se vê, ele, como se ele se visse como um externo, né? Ele não tem aquele comprometimento, ele não tem aquele vínculo com o processo, né? Com o objeto. Então, é uma relação frágil, né? E, com certeza, com impactos muito importantes na qualidade. Então, é uma forma de você trabalhar a dupla estimulação. Ó, vocês estão terceirizando, né? O que está acontecendo com a qualidade? Será que vocês estão garantindo a qualidade? Essa empresa tem condições vamos dizer, disputar, né, no processo, no mercado, com uma qualidade? Ou ela só está trabalhando nessa questão, né, do custo, né, a qualquer custo? Né? Então, são contradições que vão se manifestar. Às vezes, agora a gente não consegue colocar esse problema, mas vai aparecer. Uma forma que a gente viu em algumas situações de criar o problema, por exemplo, é trabalhando documentários. A gente fez, por exemplo, documentário na cana, nas varredeiras, no setor elétrico. A gente não teve condição de fazer uma intervenção no setor elétrico, né, com análise de acidente, mas a gente criou vários documentários importantes, principalmente com a participação lá do Beto Novaes, que tornou esse problema uma encrenca social, né? Então, a terceirização no setor elétrico ela foi colocada como uma questão social importantíssima. Era uma empresa, antes, o setor elétrico era um setor regulado, com normas de segurança, tinha uma boa tradição de segurança. Com a terceirização, ela passou a ter uma das maiores taxas de mortalidade em relação ao setor produtivo. Subiu absurdamente a taxa de letalidade, de mortalidade no setor elétrico, um processo selvagem de terceirização. A gente fez alguns documentários, né, com uma coisa coletiva aí do grupo, com apoio, inclusive, do Ministério Público do Trabalho, financiou a produção de documentário para tornar essa questão uma questão social importante, né? Então, são coisas, são contradições que a gente, às vezes, não foge à nossa governabilidade hoje, mas a gente está criando sementes para abrir essa discussão na sociedade, para um processo de transformação mais de longo prazo. Eu acho que esse seu comentário encaixa com a pergunta do Pará foi sobre as contribuições até hoje e o futuro, o que eu via do futuro, o que precisa para continuar, né? E aí, eu diria que um dos desafios, o LM, ele é um método que é chamado, um processo interativo de aprendizado, de negociação, né? Ou seja, eles geralmente são pequenos grupos de 20 pessoas. E para resolver esses problemas, a gente precisa ser multinível. A gente precisa envolver o nível local, mas a gente precisa envolver o nível regional, às vezes o nível nacional. Então, e aí a gente não... Como que a gente vai fazer a nível nacional, reuniões de 20 pessoas, fazer 500 LM? Não dá. Então, a gente vai ter que combinar com outros métodos. O documentário, por exemplo, é um método de produção em massa, né? Que você transmite conhecimento. Então, eu acho que um dos desafios é esse aprendizado multinível, que ele vai ter que utilizar criatividade em termos metodológicos. Como que a gente se comunica? Como que a gente constrói o problema? Como que a gente comunica? Como é que difunde? Olha, o que eu acho que a gente é relativamente bom é em fazer diagnóstico. Aí, para ir do diagnóstico para design, a gente também conseguiu. Tem bons exemplos aí de LMs fazendo propostas. E a nível de implementação, eu acho que a gente tem menos, o número é menor. O exemplo, recentemente, a Luciana defendeu, onde ela conseguiu criar um novo modelo. Agora, o grande desafio é ir do local para como que a gente faz a Fundação Casa Inteira adotar aquele novo modelo que foi criado. Esse aí é um desafio, a gente precisa de uma variação, talvez uma variação, adaptação metodológica, né? Eu acho, e multinível também. Por exemplo, como é que Sergipe vai poder aprender
de São Paulo, né, que é ou a nível nacional, a gente vai precisar de uma variação metodológica aqui. Construir o método, adaptar. Esse é um dos desafios. E aí Bom, já entra um Marco, pouco a questão da quarta geração, né, Queiroz? tem as Isso. três questões, Rodolfo. Antes da quarta geração, tem uma pergunta que você tinha formulado aí, de como que ele avalia os nossos processos de aprendizagem, do LM, da teoria histórico-cultural e até do seu próprio papel, vamos dizer assim, de tutor para a gente aqui. Legal, legal. Mas vamos tentar pegar essas três questões, você já podia ir falando. Tá. Eu acho que o Rodolfo, no começo da gravação, ele falou, né, que existia uma demanda no grupo, né? A gente precisa avançar em relação a design, a implementação da solução. Não adianta só fazer um bom diagnóstico, você tem que ir em direção. Eu acho que essa demanda, e aí juntou com a solução, né? O objeto encontra a necessidade, e aí o grupo começou a aprender. Eu acho que teve um aprendizado muito bom. Hoje em dia, a gente participa aí de bancas e o pessoal, os alunos usando os conceitos, aplicando. Então, eu acho que o grupo avançou muito, já usa conceito de agência, aprendizagem expansiva, a gente está aqui no ciclo, tem essa contradição, vamos usar aprendizagem, um segundo estímulo aqui. Então, eu acho que o grupo conseguiu assimilar muito bem aí a teoria. Uma das... Aí vem aquela pergunta da tutoria, né? Uma das hipóteses que no livro esse livro que você mostrou, um dos últimos capítulos, é o livro que mostra os casos. Então, um desses capítulos, no último capítulo, a gente faz uma avaliação dos aprendizados. O que a gente precisa para implementar o LM, né? Porque ele na verdade, o que ele traz de novo? Porque uma vez uma colega minha, ela apresentou numa conferência o LM, e uma das perguntas, para que você precisa tudo isso? Se você botar as pessoas para discutir um problema e formular uma solução, você chega numa solução igual. Mas pode ser que você chegue numa solução igual, pode ser. Mas o que o laboratório te dá? Ele te dá ferramentas para analisar. Ele aumenta, eu diria que ele aumenta a probabilidade de você chegar numa solução expansiva. O capítulo, né? Capítulo 5. Então, ele te dá ferramentas para você analisar as contradições, as causas históricas, etc. Então, ele aumenta a probabilidade. Mas, como o Rodolfo está falando, ele a história desse método de ser uma psicologia social de origem russa faz com que ele tenha um vocabulário, às vezes a mesma palavra, mas que tem um significado completamente diferente. O conceito, zona de desenvolvimento proximal, o conceito de objeto, que parece, objeto é qualquer coisa. Não é qualquer coisa na teoria, né? É alguma coisa que vai satisfazer uma necessidade. Então, eles têm conceitos específicos que ele exige. Você pode aplicar o LM de uma forma superficial, que geralmente, se a gente for analisar os estudos que tem na internet, procura aí teoria da atividade, você vai ver as pessoas usando o triângulo, que é a unidade de análise do sistema de atividade, de forma classificatória. Então, olha, qual que é a ferramenta? A ferramenta é bisturi, enxada, são as ferramentas físicas, são os métodos, a pessoa é o João, a Maria, são de forma classificatória, mas não consegue ver a essência. Por quê? Porque não está vendo... Eu acho que o grupo, vocês, conseguiram aprender não somente a ferramenta, mas também a parte filosófica, entender que o sistema está se desenvolvendo a partir de contradições, que o sistema está em movimento constante, que é uma dos requisitos para poder fazer a aplicação do método no seu máximo, né? E para poder, o Rodolfo sempre fala isso, né? Que a gente está trocando pneu com o carro em movimento, a gente está navegando e construindo barco ao mesmo tempo, né? Que é uma teoria que se aprende fazendo, um método que se aprende fazendo, né? Então, é importante, nesse capítulo que o Pará mostrou, a gente coloca uma hipótese de que
são necessários espaços de aprendizado. Tem um espaço mais básico, que é o espaço onde as pessoas estão discutindo lá no LM, e aí tem um outro espaço onde as pessoas estão planejando o LM. Então, aqui já tem uma meta. Então, é como se alguém subisse no banquinho falando, olha, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, existe um espaço onde eu vou formar as pessoas que vão participar do LM. E além desse, então, tem o espaço onde ocorre o LM, tem o espaço de planejamento dele, tem o espaço de formação dessas pessoas e tem o espaço que o Rodolfo chamou de tutoria, que está uma pessoa que já passou por essas... conhece um pouco melhor esses conceitos e guiando no uso do conceito. Então, são diferentes espaços para um LM ser utilizado, né? Que eu acho que é isso que a gente apresenta aí, que são as plataformas de aprendizado, que para você poder implementar o LM, você precisa de outros espaços onde você aprende, que seria planejamento, que seria o espaço de aprender a conduzir um LM, aprender a aprender, né? E aí eu vou abrir um parênteses aqui, que tem um aspecto que é um aprendizado que a gente teve, que eu aprendi com vocês também aí no grupo, que a continuidade e sustentabilidade das intervenções são maiores quando os participantes aprendem a usar as ferramentas. Então, o Rodolfo, vocês começaram a utilizar capacitação. Olha, eu lembro que usam 1 ou 2 sessões só para ensinar, utilizando o caso de uma atividade primitiva, que é o mamute, e ensinando as pessoas a utilizarem essas ferramentas. Então, para poder ter continuidade, as pessoas têm que aprenderem a aprenderem, né? Que é uma das plataformas, que é a capacitação. Não sei se essa era a pergunta, eu fui pelas ramas e fui para o outro lado. Está no caminho, está no caminho. Rodolfo, você quer apresentar a questão do quarto, do objeto fugitivo, E, da intervenção? nós temos acho que o Engelson também tem chamado a atenção para esse desafio, né, das intervenções multinível, né, isso que o Querol já comentou, né, como que a gente dá conta, porque uma intervenção, pensando numa unidade, por exemplo, um hospital, né, um setor, um Sereste, a gente fez muito isso, né, intervenções naquela unidade de análise mais singular. Mas, no caso do Sereste, por exemplo, a gente chegou a verificar que tinha outros sistemas que interagem com o Sereste que precisariam avançar também, né? Então, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Judiciário, os sindicatos. Então, essa atividade, né, a atividade do Sereste para prevenção, para ela de fato ocorrer, ela necessita de conexões que não existiam, né, em outros níveis, em outros sistemas, né, por conta dessas contradições, né, que são classificadas lá como contradições quaternárias, né, com sistemas vizinhos, né? E essa intervenção para conseguir avançar, eu acho que ela traz um desafio muito grande, né? Primeiro, assim, a própria equipe saber, quer dizer, quem vai planejar uma intervenção multinível, né, não é uma intervenção trivial, porque você tem que afinar primeiro entre os pesquisadores, né, depois tentar coesionar outros sistemas, né? Então, esse é um desafio aí que eu acho que, do ponto de vista da metodologia do LM, eu encaro talvez como um dos maiores, né, se a gente for querer fazer uma intervenção multinível. Me lembro muito bem daquela discussão que a gente teve com a Analisa, onde ela traz a experiência lá com os sem-teto, né? Lá na Finlândia. Então, foi uma coisa, primeiro, tem a ver com a demanda, que era uma demanda nacional, envolveu o nível local, nível regional, municipal, estadual e nacional. Então, ela fez uma intervenção, né, tentando coesionar
né? Vamos dizer assim, harmonizar, orquestrar todos esses sistemas em torno daquele objeto que não dá, um sistema sozinho não dá conta dele, né? Então, isso eu acho que seria legal se o Queiroz puder dar uma pista. Eu acho que estamos aprendendo, a Analisa, nesse artigo de 2020, ela apresenta essa necessidade, que eu acho que não é nova, de que a gente precisa trabalhar em multiníveis, né? Quem trabalha com inovação sabe que você tem dois lados, ou você pode... tem o lado político, tem o nível político e tem o nível de inovação local, né? E as intervenções do laboratório, Rodolfo apontou, elas são relativamente eficientes para criar inovações, para criar células germinais, então fazer uma transformação a nível organizacional. E aí, o que se percebeu é que, para resolver o problema de fato, você tem que subir de nível, ou mesmo se foi bem sucedida, como é que eu vou difundir isso para tornar uma política nacional, ou resolver as contradições quaternárias que vão começar a surgir, os outros, eu preciso envolver outros atores também, né? No caso, a Analisa, ela fez de um jeito, ela fez LMs em diferentes níveis, né? Mas é um tema novo para o laboratório, e eu acho que ele tem que utilizar a flexibilidade. Eu lembrei aqui, quando você falava, de uma intervenção que ocorreu em 2007, eu acho, que foi na Nova Zelândia, na produção de maçãs. E foi interessante porque ela começou de cima para baixo. Então, a nível de política, né, de policy making, se chamou um consultor, e o consultor conheceu o laboratório, e aí planejou uma intervenção a nível local para tentar identificar os problemas, e chegaram aí num novo modelo. Então, é um modelo diferente, então não foi de baixo para cima, né? Ele foi de cima para baixo, o que seria, não sei se talvez mais raro, mas eu acho que não tem escrito um método ainda que fale, olha, você tem que fazer isso, 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 você tem que começar local, aí você vai a nível, você pega essa inovação, você passa para o próximo nível. Isso daí foi o que a Analisa fez, eu acho que é uma alternativa. Acredito eu que provavelmente a gente vai ter que usar diferentes métodos, né, de intervenção, não somente processos interativos, mas também provavelmente processos aí talvez mais instrumentais ou mais persuasivos, também combinar os dois, comunicação interativa com comunicação unidirecional. A teoria da atividade talvez ajude com conceitos, com teorias, mas a gente tem que construir o método. Eu acho que agora estamos no momento de construir esse método multinível que não existe. Sobre essa questão, vou fazer uma questão, talvez a Nathalie queira comentar também, era mais para clarear do que a gente está falando, né? Emergiu, a Nathalie fez um trabalho a partir de uma demanda aqui do SESMIT, do hospital, sobre uma unidade do setor, do serviço, né? onde estavam acontecendo acidentes do trabalho de um tipo especial, trabalhadores sendo agredidos pelos internos. E a demanda era essa, tentar pensar a prevenção, e a gente pensando no nível do hospital e da unidade. Quando a gente se aproximou do objeto, e, particularmente, a gente começou a enxergar que o problema tinha dimensões que ultrapassam os muros do hospital, o muro do sistema. Por exemplo, a proposta o projeto terapêutico, né, para esses internos, que eram de dois tipos principais, um tipo de interno que vem por decisão, por recomendação médica, ele é considerado alguém que tem uma indicação de saúde, de ser internado para um tratamento, numa unidade de tratamento para pessoas com problemas com álcool e drogas, e um outro tipo de interno que vem por decisão judicial.
muitas vezes contrariando os critérios de saúde. Nos dois casos, a proposta da internação era uma internação curta. Então, você tinha a necessidade, eventualmente, de um atendimento complementar. Por exemplo, esse camarada tem uma mulher, ela precisa de uma consulta de ginecologia obstetrícia, então tem uma cooperação, mas precisa de uma interação com um outro serviço que já estava fora daquele que fez a demanda para a gente originalmente, né? Mas quando se propõe o final da intervenção, a ideia era que a pessoa saísse da internação inserida num projeto terapêutico singular. Ou de instituições para aquela pessoa. Só que o serviço não tem negociação nenhuma com esses outros serviços. No caso do interno, que vinha por demanda judicial, muitos deles são pessoas que estão na vida, na rua, não tem uma família. Então, a tentativa de oferecer um suporte complementar, o que complementaria a assistência para ele num projeto de saúde, cai no vazio quando ele sai do serviço. E aí a gente passa a ter, inclusive, reinternações e falas de alguns dos trabalhadores com uma sensação de frustração, como se ele entendesse que a atenção de saúde que ele ofereceu ali para aquela pessoa foi derrotada, não fracassou. Mas, na verdade, o fracasso está na falta do suporte que teria que vir dessa interação externa, que é onde eu estou interrogando se a gente estaria falando de uma intervenção de quarta geração, da necessidade. Nesse caso, a gente chegou apenas na constatação desse problema, porque a nossa governabilidade, a nossa intervenção estava restrita ao nível do SESMIT e da unidade de atendimento dos trabalhadores. Mas para ilustrar o tipo de desafio, se uma questão como essa precisa ser enfrentada com a ajuda do LM, ela precisaria ir caminhando para envolver na negociação a atuação desses outros níveis que estão na fora da unidade. Não sei se a Nathalie quer acrescentar alguma coisa. Eu vou acrescentar. Estão me ouvindo? É, eu acho que eu vou falar um pouquinho também de um lugar de aluna, né, de quem começou utilizar o laboratório de mudança com uma expectativa bastante alta de resolução de problemas que nem sabia que era tão complexo. E nesse trabalho especificamente, que o professor Pará escreveu agora, eu acho que a metodologia também me ajudou a perceber, por conta dessa análise mais filosófica, né, que um assunto tão complexo como esse que o professor Pará descreveu, que é agressão dentro de um hospital, que trata de pessoas que têm problemas com álcool e drogas, não teria como ser resolvido de uma forma simples, né? Então, acho que o LM, ele me ensinou isso também, de que eu precisava diminuir um pouco a minha expectativa em relação à resolução rápida, resolução fácil de aplicação de método e de resultados, assim, que fossem esperados, que confirmassem as hipóteses que a gente tinha, e me mostrou uma complexidade muito maior, só que ao mesmo tempo não me deixou no vazio, me mostrou, inclusive apresentando essa possibilidade de quarta geração, de objeto fugidio, de que existem os caminhos e que a metodologia pode ainda continuar nesse percurso. Então, eu queria também escutar um pouco do professor Marco se
se é isso mesmo que a gente pode esperar do LM, né, e desses, desses desafios que a gente vai conhecendo, porque para mim foi isso que aconteceu. Eu entrei num campo e fui descobrindo o quanto ele era complexo a partir do momento que eu ia conhecendo ele. E de forma alguma o LM me trouxe uma ausência de ferramenta, né? Justamente por conta dessa nossa desse nosso compromisso de entender a metodologia. Inclusive, a gente não tem só um grupo de estudos, né? A gente fez muitos grupos de estudos durante o processo que eu estive matriculada e desenvolvendo o mestrado, justamente para não só para aplicar o método, mas para conhecer a teoria que estava por trás disso e conseguir ter uma ideia maior e mais próxima da realidade dessa complexidade do assunto. Foi isso. O comentário da Nathalie é que um dos aprendizados dela é de que a solução não é rápida, né? Que a solução ela é muito mais profunda, que vai de encontro com o que o Pará falou, que a solução nem estava dentro da unidade, o problema estava vindo de fora. Então, você vai ter que expandir ainda mais, se quiser resolver o problema de forma mais permanente, vamos dizer assim, você tem que envolver outros atores, porque o problema está vindo do judiciário, aqueles que estão mandando sujeitos que não está preparado a unidade de lidar com ele, enfim. Então, eu acho que isso leva a gente para outro desafio, né? Que um pesquisador sozinho, ele não vai conseguir, ou um projeto de mestrado, um projeto de doutorado, um pesquisador sozinho não consegue resolver. Então, tem a questão da continuidade e de quem que é o sujeito, né? Então, eu acho que cada vez mais esse aumento de complexidade vai ter que fazer com que a gente envolva mais atores. E atuar, uma coisa que eu aprendi também, que é tentar lidar com, potenciando, porque toda atividade produtiva, ela tem já os seus atores que estão tentando desenvolvê-la, que são as atividades intervencionistas. Por exemplo, o Sereste é uma atividade intervencionista que tenta melhorar desenvolver as atividades produtivas para não ocorrer mais acidente, né? Então, as próprias atividades elas já têm tentativas de resolver, geralmente as pessoas já estão pensando no problema, né? Então, em vez da gente fazer uma intervenção nova, a gente pode tentar fazer desenvolver as atividades que já existem, juntar essas pessoas que já estão responsáveis de pensar nessa atividade e tentar, junto com elas, pensar no desenvolvimento aí ou seja, trabalhar com as atividades intervencionistas que já existem para desenvolver essa rede. Aí tem uma outra questão que eu acho que é interessante, que é a palavra nível, né? Aí a gente se pergunta, será que isso daqui é multinível? Será que isso daqui é simplesmente uma rede? É uma intervenção de rede? É uma intervenção de multinível, né? Eu vou colocar a minha interpretação de nível. Eu não sei se é a mesma que o Engstrom, Analisa, utiliza. Eu vejo nível como um está dentro do outro, né? Se a gente for ver operação, então, e ação, são níveis diferentes. Então, a ação é formada de várias operações. A atividade é feita de várias ações. Uma rede de atividade é formada de várias atividades, né? Então, um nível ele é formado pelo outro. E se a gente for pensar no nível político, o objeto dele ele é outra atividade. Então, um está dentro do outro, né? Eu acho que pelo menos para mim, tenta ajudar a entender o que é um nível, né? Então, o objeto de um está dentro do outro, um é o objeto. Então, quando a gente pensou em prevenção de acidente, a prevenção de acidente ela é como se você subisse num banquinho e teu objeto é uma outra atividade. Então, você vai criar atividade de prevenção, é uma atividade cujo objeto é outra atividade. Então, é outro nível, né? Então, uma outra atividade para desenvolver a prevenção é um outro nível. Então, agora a gente vai desenvolver a atividade de prevenção, né? Então, os pesquisadores se juntam com tomadores de política para desenvolver a atividade de prevenção. Aqui é outro nível. Você está pensando
uma atividade está dentro da outra, né? Enfim, então essa resposta, se é um outro nível ou não, eu vou ficar devendo para ela, não sei. Pode, vou escapar de Eu, definir. eu, eu, Carol, eu, eu espero que a gente volte a conversar mais sobre isso. Mas o Rodolfo ia retomar aí. não, é sobre essa questão, né? Eu acho que essa ideia de uma atividade estar dentro da outra, por exemplo, a Fundação Casa, né? Um exemplo lá, você tem uma unidade lá em Campinas, você tem uma regional, você tem uma gestão estadual e tem uma política nacional, né, da criança, adolescente e tal. Eu acho que poderia ser pensada dessa forma, né, como se fosse uma cebola que tem vai se complementando. Agora, o objeto fugidio, quando ele tem uma dimensão que escapa, esse é um tipo de objeto, né? Mas se a gente pensa o problema da drogadição, né, da infração, como objeto, né, que as pessoas, por que as pessoas cometem crime, um objeto que ele parece que ele explode esses níveis. É como se ele tivesse outras dimensões, né? A política habitacional, a política de alimentação, a educação, a cultura, né? Ou seja, tem um nível de complexidade que é como se essa cebola explodisse, né? E que essa ideia, a figura, né, que foi colocada, né, pelo Engels, chamado objeto maior do que todos os sistemas, é como se fosse um objeto que nenhum sistema dá conta e precisaria fazer, não é só articulação multinível, né? Ele parece que é um pouco maior. Não sei se você ajuda a gente aí, porque também eu não tenho, vamos dizer assim, uma coisa nova, É, né? talvez seja um outro, como você comentou, é outra, multinível uma coisa, né? É relativamente controlado. Já o objeto fugidio, que eu acho que é o objeto dessa quarta geração, ele vai muito além. Por exemplo, a pobreza. Pobreza você não resolve com uma política nessa escadinha, como a gente falou. É um problema, é uma consequência do sistema capitalista, poluição, mudança climática. E aqui me vem em mente um comentário, uma crítica que o Francisco Lima fez uma vez, que ela vai muito em linha com outras críticas em relação à teoria da atividade e o laboratório de mudança. Uma dessas críticas é, olha, vocês não estão promovendo inovações radicais o suficientes para resolver esses tipos de problema. Vocês estão é uma mudança, mas não é uma mudança tão radical. O que seria uma mudança radical para acabar com a pobreza, por exemplo? É um novo economia solidária, por exemplo, você criar uma nova forma de produção e consumo. Então, você cria uma célula germinal que vai uma nova forma de produção, a agroecologia, por exemplo, é vista aí como uma nova forma, porque você tem os problemas da agricultura moderna, que gera objetos fugidios, camada de ozônio, uso de plástico excessivo, os agrotóxicos, etc., que gera objetos fugidios. E que talvez você não consegue nessa política. Vamos fazer um laboratório, depois a gente vai para a política, a gente vai no Ministério da Agricultura, depois vai nas Nações Unidas. Às vezes, essa ideia de multinível não ocorre, não é suficiente. A gente precisa, às vezes, criar uma solução completamente radical, que seria criar o que a gente já tem em células germinais o que falta é tentar fazer com que essas células germinais elas se expandam, porque o sistema capitalista não permite ela concorrer, né? Então, eu acho que esses objetos fugidios, a pobreza, a moradia, elas exigem não só multinível, mas soluções desse tipo, completamente que quebrem o paradigma, né? E a prevenção, você acha que é um objeto fugidio ou não, Queiroz? A prevenção de acidentes. Ah, é e não é. Às vezes, ela pode ser, a gente pode resolver com
uma das um dos comentários aí que durante o doutorado é que as contradições elas não são resolvidas, elas são remediadas. Então você vai criando soluções que vão mudando a contradição. Ela deixa de ser contradição, está aqui, ela passa a ser entre dois elementos. Então, eu acho que ela é e não é no aspecto que ela, de certa forma, ela é consequência do sistema capitalista, da forma de gestão, dessa desespero de produzir cada vez mais lucro. Então, nesse aspecto, ela é fugidio, porque você vai continuar tendo acidentes, né? Mas você consegue minimizar ela tentando desenvolver as atividades, né? Então, o ideal, obviamente, seria criar um novo sistema alternativo ao sistema capitalista. Mas o que a gente tem que fazer? Ficar esperando, sentado? Vamos tentar fazer alguma coisa. Pode ser que essa coisa que eu estou fazendo não seja a solução final, mas pelo menos a gente tenta alguma coisa. Ô, Marco, Rodolfo, eu estou precisando interromper aqui, vou precisar sair, e chegaram os alunos que eu tenho que atender agora. Queria agradecer muito, Marco, mais uma vez. Eu achei que o Rodolfo ia lhe enquadrar nessa última pergunta aí de a prevenção é ou não é um objeto fugidio. Mas esse tema é um tema para a gente voltar a conversar adiante aí. Segunda-feira a gente se vê aí, a gente se vê em São Paulo. Ótimo. Um abraço. Valeu. Tchau. Então, o Pará vai sair. Vamos só para a última pergunta, o Marco, sobre aquela questão Bom, e daqui para frente? Como é que ficamos? Então, Como é que nós vamos pagar essa dívida? Não tem dívida, né? Como eu falei, houve um aprendizado mútuo, né? Cada vez que a gente discutia, eu também aprendia. Então, e também essa ideia de que o objeto estava trabalhando com um objeto social, que é prevenção de acidente. Eu não estava ajudando o Rodolfo, eu estava ajudando a reduzir o acidente. Eu não estava ajudando a parar, eu estava ajudando a reduzir o trabalho infantil, a melhorar as condições de trabalho no hospital tal, etc. Né? Então, não tem dívida nenhuma. Então, ó, como o teu grupo já informei, né? Acho que as pessoas estão sabendo, eu vou pedir um afastamento local, né? Hoje, atualmente, trabalho na Universidade de Sergipe e minha pretensão é pedir um afastamento, né? Agora, o que vai ser o futuro, eu não está escrito para ninguém, né? Eu não sei se durante esse afastamento vai aparecer alguma oportunidade. O que eu posso falar é do meu interesse pessoal, né? O interesse acadêmico é continuar trabalhando pegar o sistema de atividade, essa pontinha que é o difusão. Até a palavra difusão foi muito criticada, né? Porque qualquer inovação tem que ser readaptada, tem que ser reinventada, etc. Mas essa ideia daquela inovação, como que eu faço para aquela inovação, aquela célula germinal que a gente conseguiu fazer, ela consiga se disseminar, né? Então, independente se eu vou continuar na Universidade Federal de Sergipe, se eu volto aqui depois da capacitação ou não, a ideia é continuar trabalhando aí nesse tema, né, que eu gosto tanto, que é a teoria da atividade e o laboratório de mudanças. Eu não tenho planos, não tem nada escrito ainda do futuro. Eu acho que a gente mora aí no planeta Terra, onde todo mundo é interdependente, e o que eu aprendi é que não dá para falar, olha, eu vou ficar aqui. Não, a gente está constantemente aí mudando, né? Legal. A Nathalie fez um comentário aí. A nossa dívida a gente não consegue pagar, mas ela vai continuar aumentando. Não. Vai continuar aumentando, nós Bom, vamos continuar na pronto, sua cola. a gente continua colaborando aí no aprendizado mútuo, né? Legal. E eu acho que o fato hoje da internet, né, facilita muito essa nossa continuidade mesmo, né, de troca, inclusive a sua participação no programa, né, lá da Faculdade de Saúde Pública. Não sei como é que você está, mas eu acho que é essencial, né, a gente
continuar fomentando esse espaço, né? Esperamos agora ter uma renovação lá da minha vaga. Vamos ver como é que vai ficar. Legal. Queiroz, eu queria mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, né? A sua generosidade, aí, como o Pará comentou, e seguimos. Seguimos, acho que essa é a palavra, né? Não está acabando nada aqui, só estamos Muito bom. continuando. Obrigado também a Nathalie, né, que veio aqui ajudar a gente a se animar, e a Renata, tá bom? O povo está animado com o seminário lá, segunda e terça-feira. Pronto. Então, a gente Valeu, continua. um Um abração. abraço para vocês. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, até mais.